Hi there, Ellen Dias. Bom dia a todos, espero que todos estejam bem. Nós estamos aqui para mais uma live, né? E hoje a nossa convidada é a Ellen, uma xará minha. Além de xará, ela tem outras coisas em comum. Ela também está dando aula de inglês, mas é formada em Direito, né? Então, nós temos bastante coisas em comuns aí que tem a ver com ensinar e aproveitar um conhecimento prévio de outras áreas de atuação que são extremamente importantes aí para a formação do professor que está dando aula de línguas, porque nós vamos falar de metodologias e algumas delas incluem a gente dar aula para pessoas que tenham uma finalidade muito específica. Por exemplo, dar aula para uma pessoa que vai passar uma prova de mestrado do direito. Então, você já ter esse conhecimento prévio do direito em português vai ser muito de grande valia. Tudo bem? Então, eu vou pedir para vocês, deem uma olhadinha aí se o som está funcionando, por favor. Se tem alguma coisa, se a transmissão está ok. Para se tiver algum ajuste, fala pra gente aí, pra gente ir colocando, fazendo os ajustes, pra hora que a gente começar esse bate-papo mesmo, tá tudo ok. E eu vou pedir pra Ellen falar um pouquinho assim do histórico dela, porque melhor do que eu falar até, é ela mesma falar um pouquinho da formação dela. Eu já dei umas palhinhas aí, mas ela que vai se apresentar um pouquinho. Muito obrigada por ter vindo, aceito o convite, viu, Ellen? Eu que agradeço. Oi, eu sou a Ellen Cáfaro, eu tenho 32 anos, eu sou de São Paulo, capital, nascida e crescida. Bom, eu estudei em colégio super voltado para vestibular e competição, aqueles colégios bem, né, mirados em você vai passar numa universidade pública. Eu fiz um tempinho de USP, eu fiz letras, aí eu parei no meio e fui fazer direito. Fiz direito, eu adoro a ciência do direito. Trabalhei em escritório durante muitos anos e saber falar inglês foi uma das coisas mais importantes para eu pegar boas posições durante, né, a minha carreira legal, porque eu lidei muito com clientes internacionais, principalmente alemães, mas tinha um pouquinho de cada lugar, e eu tinha que reescrever muito relatório, muitas coisas pertinentes ao mundo legal, especificamente aos nossos impostos, aos nossos tributos, a como as coisas funcionam aqui no Brasil, para estrangeiros entenderem. Então, esse foi um uso primordial de saber falar inglês. E, enfim, mas a carreira jurídica não me deu tanto amor quanto o amor que eu já tinha de lá do meu primeiro emprego, que era dar aula. Eu dei aula de inglês já com 18 anos, eu estava dando aula de inglês. E, enfim, eu resolvi voltar a dar aula. É o que eu realmente gosto de fazer, eu sou professora e é isso. Agora eu estou em Fernandópolis, eu e meu marido nos mudamos para cá durante a pandemia, né? Viemos viver mais perto da família dele e agora estamos aqui. E eu estou trabalhando aqui no Centro Cultural América e é uma experiência diferente do que eu tive em outras escolas. Eu estou gostando bastante. Bom, então a gente feito esse preâmbulo, né? Nós vamos fazer um pouquinho um histórico. A intenção é a gente falar sobre metodologias, a importância de todas elas, porque o que é muito importante a gente perceber? Todas as metodologias, elas são válidas. Por exemplo, eu sou fruto da metodologia mais antiga que tem, que é a abordagem tradicional. Em que ela consiste? É aquele método que você vai traduzindo as palavras, você tem todo um contexto que o uso da língua materna, que é a que nós falamos, que é o português, é o supervalorizado. O foco é muito mais até no professor do que no aluno. Então eu vou bater um papo aqui com a Ellen sobre isso, como que ela foi vivendo algumas dessas metodologias, e eu também, né? Porque, como eu disse, eu acabei me formando e me capacitando nessa. Entretanto, todas as modernas que existem hoje,
elas fazem parte de uma construção que foi gradativa com base nessas antigas. A história é extremamente importante, porque a base está nessas que originaram. E aí foi melhorando, melhorando, se consolidando e chegando ao que a gente tem de mais moderno hoje, ensino de língua. Então, a Ellen vai falar um pouquinho aí. Eu, então, sou fruto da abordagem chamada tradicional, que vem lá da antiguidade e muitos usam até hoje. Ellen, você já passou por alguma experiência dessa, de ter aula no método chamado tradicional? Bem tradicional, acho que seriam mais as aulas de escola mesmo, especialmente as que eu tive até a metade do ensino fundamental, assim. Até um pouco dentro do ensino fundamental 2, era bem tradicional, né? Dentro de colégio, né? Dentro da escola regular, é o que geralmente a gente vê, mas no ensino médio o professor dá aquela direcionada para vamos passar no vestibular, né? Que aí já é um método tradicional, mas focado, né? Ele mira a lente para passar na prova, né? Mas a experiência com o método tradicional foi principalmente na escola regular. Isso. Então, eu vou primeiro partir do conceito do que é uma abordagem, para a gente elucidar mais, e o que é um método, tudo bem? Então, a abordagem de ensino é um conjunto de crenças, ideias, hipóteses, que um professor ou até uma instituição, a escola, ela segue para conduzir todo o planejamento de ensino da escola. Dentro das abordagens de ensino, nós temos 3 grandes abordagens historicamente pensando. A abordagem tradicional, a abordagem humanista, depois a comunicativa, e em seguida a gente vai ter o que se chama de pós-método, ok? Então, dentro da abordagem tradicional, você tem vários métodos de ensino, ok? E o método já é o conjunto sistematizado de princípios e técnicas que são combinados a fim de promover a aprendizagem eficiente da língua estrangeira, no caso. Tudo bem? Então, dentro de uma abordagem tradicional, você vai ter, por exemplo, o método que também vai ser chamado de tradicional e que você tem um método clássico ou gramático tradução, que é um deles. Depois você vai ter o método que é o audiolingualismo, que também, apesar de ter algumas características, ele é também tradicional. Então nós vamos falar um pouquinho dessa distinção. A Ellen acabou de falar que às vezes a escola que está dando, né, nem todas as escolas seguem, né, esse método mais tradicional, porque há escolas que têm um método uma tendência mais moderna atualmente, né? E que o foco é o vestibular sempre. Então a gente não pode perder isso de linha no pensamento. Porque quando eu tenho uma abordagem que é com um foco específico, né, eu posso usar um método tradicional ou posso usar um método que é mais moderno, né? E eu não posso esquecer das 4 habilidades da língua, que são ler, falar, ouvir e escrever. E quando eu estou com foco na leitura e compreensão de texto, quer dizer que eu vou deixar, às vezes, de lado as outras habilidades da língua. Tudo bem? Então, a Ellen já falou um pouquinho aí do que a gente chama, então, dentro da abordagem tradicional, método gramático, tradução também. Aí, você já teve alguma experiência com o então chamado de audiolingualismo? Você poderia descrever alguma coisa? Olha, com audiolingualismo, que é, né, basicamente fazer a pessoa ouvir, repetir, até ela absorver e conseguir reproduzir, né? Eu tive pouca experiência, eu passei pelo treinamento de uma escola na época e foi algo que não combinou comigo. Eu olhei e falei, eu não sei se eu consigo ensinar inglês desse jeito. E aí eu me afastei. Mas uma outra escola em que eu dei aula, e ela é bem tradicionalista, havíamos momentos de audiolingualismo. Havia algumas instâncias quando a gente estava trabalhando mais com pronúncia, principalmente,
em que tinha muito do que a gente chama de drilling, essa repetição constante para que o aluno consiga reproduzir. E para muitos alunos fazia sentido aquilo, para ele conseguir polir aquilo que ele estava reproduzindo para melhorar até a compreensão auditiva dele. Ele ouvia várias vezes, repetia até conseguir reproduzir o mais próximo possível, né? Então, tem seu valor. Não, como um método completo, não é algo que me agrada, mas funcionou para muita gente e foi muito difundido nos anos 70, se não me engano, né? Isso, 70 para 80, perfeito, Exato. perfeito. E você tem um outro método que chama-se direto também, que é conhecido como o método de Berlitz, que um dos maiores divulgadores foi Charles Berlitz mesmo, né? Que também tem esses princípios, né? De você tem um pouco da repetição, então isso que é importante vocês perceberem, começar a perceber. Tem a característica do papel, o papel do professor ainda é mais central, né? Mas já começa a ser menos passivo. Então, eu quero que vocês vão percebendo que vai tendo um caminhar daquilo que o aluno era passivo na sala de aula, um mero receptor de ideias, um mero depósito, como se fosse, né? Que o professor ia colocando ideias na cabeça dele e ele ia recebendo, né? E a partir do momento que você vai vendo essa mudança, né? O método direto é ainda um pouquinho menos passivo, depois vai para o audiolingualismo, né? Ele vai se desenvolvendo e o aluno vai saindo do foco de ser passivo para ser mais ativo dentro da sala de aula. Tudo bem? E me conta um pouquinho depois, então, quais outros métodos que você teve contato? Bom, eu aprendi inglês num método comunicativo puro, que é assim, o professor não podia falar um ai de português na sala de aula. Era assim, você vai aprender inglês como se uma pessoa que só fala inglês estivesse tentando te ensinar. Então, assim, para mim funcionou muito bem. E assim, foi uma experiência agradável. Eu gostei de aprender inglês assim. Mas eu sei que para muitos dos meus colegas de sala era difícil, especialmente no começo, era um pouco assustador, assim, né? Era aquela coisa, o professor não está falando, aí depois da aula chega no coleguinho, o que era tal coisa mesmo? E, enfim, assim, funcionou muito bem para mim e eu dei aula num método comunicativo puro por o mais tempo que eu dei aula, né, lá em São Paulo, foi num método comunicativo puro também. Eu também não podia falar um ai de português na sala, tinha que ser, né, recurso visual, mímica, gesto, tinha que fazer tudo possível e imaginável para o aluno absorver a informação sem utilizar a língua materna. Mas assim, às vezes era assim, você pode preparar a aula mais linda do mundo, você vai ter que fazer um se vira nos 30 para não usar português. Depois até eu vou construir um e-book, os meninos vão deixar aí, tá? Para vocês terem pelo menos uma geral graficamente desses métodos. A Ellen usou mais de uma vez a questão de comunicativo puro, tá? Na fala dela. Então é importante voltar, tá? Abordagem tradicional, abordagem humanista, depois que a gente tem a comunicativa, ok? E na abordagem humanista, o aluno começa a ser o foco. Não é mais tanto a aprendizagem, mas o aluno começa a ser o foco. E no método comunicativo, ele é totalmente, porque aí o foco é a interação, é o movimento, né? Só que dentro desse método comunicativo, eu devo falar para vocês que a gente tem 5 vertentes dele. Uma que são os comunicativizados, os funcionalizados, os inocentes, até uma que tem, os críticos e os ultracomunicativos, tá? Então, dentro da abordagem comunicativa, você foi surgindo vários métodos comunicativos. E quando a Ellen fala que é puro, porque ela está falando que o tempo todo está falando inglês, porque depois nessas outras vertentes, em função dessa dificuldade que ela falou que alguns alunos tinham,
eles mudaram um pouco a cara desse método, né? E para salvar até esse aluno, ajudar esse aluno que de cara não conseguiu, às vezes, se dar bem com um método, ok? Ellen, você sabe me falar se tem alguma experiência que algum aluno chegou a abandonar o curso em função disso? Sim, mais de uma vez. Eu tive alguns colegas que não estavam conseguindo produzir, especialmente nos básicos. Aí aquela coisa, eu não estou conseguindo aqui nessa escola porque a professora só fala inglês, só fala inglês, só fala inglês. Na outra escola a professora fala português também no começo, então vamos para outra escola. E sim, isso aconteceu. Né, eu como professora, eu fazia o máximo possível para que, apesar de não poder falar português, eu tentar acolher o máximo possível o aluno para não deixar ele se perder, porque se você assustar o seu aluno, né, falando que nem uma metralhadora em inglês e não der o apoio, né, não utilizar as ferramentas que o método exige para fazer com que o aluno compreenda, o aluno vai tender a desistir, porque é um pouco assustador no começo, é intimidador, né? Sim. Você aprender a outra língua sem apoio nenhum da sua língua mãe, é a única coisa que você conhece. Sim, né? Sim. E aí eu gostaria até de saber se alguém, né, tem alguma experiência ou alguma pergunta que gostaria de fazer, tá? Que o nosso foco é explicar mesmo, né? Eu vou voltar a frisar a importância de que a gente saber que todas as metodologias são válidas. Mas essa coisa que a Ellen acabou de narrar, da importância do aluno se sentir confortável na sala de aula, e talvez nem só o método, mas a função do professor é extremamente importante nessa hora. Porque se o método está sendo um problema para o aluno, mas o professor acolhe e consegue mediar ali, que é a nossa função básica, isso vai fazer toda a diferença para o aluno. Porque o maior índice de desistências dos cursos geralmente é o inicial. E tem muito a ver com o aluno, às vezes, não se adaptar à metodologia. Então, se o professor tem essa questão do acolhimento, né, que tem um teórico que nós conhecemos que chama Crashing, que ele fala que tem uma relação entre o aluno e o professor, que chama de filtro afetivo. Né? Ele denominou como filtro afetivo, mas é a relação emocional e tudo mais. Então, esse acolhimento do professor vai fazer toda a diferença para o filtro afetivo do aluno não estar muito alto e ele ser capaz de compreender aquilo que está sendo dado, ok? Mas é muito importante a gente lembrar das questões das crenças. Ellen, o que você pode me falar, assim, com relação a experiências de sala de aula, em como que as crenças que o aluno traz de fora da sala de aula pode um pouco atrapalhar esse processo de aprendizagem, que é o caso que a gente está abordando aqui, que tem uma teórica muito famosa nessa área, que chama Ana Maria Barcelos, né? Barcelos, ela abordou em muitos dos trabalhos dela. E que em que ela se baseou também, né? Já falava como que as crenças interferem negativamente no processo de aprendizagem, não só as do professor, mas também as do aluno. Você viveu alguma experiência dessa? Me fala um pouquinho aí. Sim. Como você lidou com isso? Mais de uma vez, assim, eu tenho a minha experiência como aluna, em que eu era uma criança extremamente autocrítica. Assim, eu queria perfeição ou nada. Então, no começo, não no curso de inglês, isso foi em outras matérias, mas quando começaram a aparecer as coisas mais difíceis em matemática e essas coisas, eu comecei a acreditar que se eu estava errando é porque eu não ia acertar, nunca. Né? Eu não ia acertar nunca. E aí isso começou a prejudicar o meu desempenho, porque eu acreditava mesmo que, olha,
isso aqui não é pra mim, eu não me dou bem com os números, isso, né? Eu só sei somar e diminuir, eu não vou conseguir fazer fatoração e tal. Então, isso é uma coisa que me atrapalhou, e até eu respirar e entender que... Foi uma professora de matemática minha que, quando ela me viu chorando porque eu tirei 6, ela virou e falou: mas 6 foi uma nota na média da sala, ninguém foi super bem nessa prova, vamos trabalhar juntos para melhorar isso. Tá tudo bem você ter errado, se você errou quer dizer que você pode acertar depois. Foi até eu conseguir respirar e falar: verdade, tá, dá pra, né, tem outras oportunidades, né? Dá pra tentar de novo e acertar de novo. Isso foi muito importante. E eu também, como professora, é claro, tem aquele aluno que já chega, né, para baixo porque tá indo mal na escola ou já passou por um outro curso de inglês e chega com aquela sensação de: eu não consigo, inglês é difícil, eu não dou para isso, né, aquela coisa de tem que fazer porque é importante, porque precisa. Tá, mas precisa e você tá fazendo porque precisa. Mas você não quer que isso seja parte da sua vida, né? Algo que você saiba usar. Então, o aluno, ele vai... assim, são pessoas que chegam muito com já com um ranço do inglês, né? E aí você tem que ir desconstruindo devagarinho, né? Tentar ajudar a pessoa a ver que não precisa disso tudo, né? Não é um monstro tão grande e nem precisa ser algo que, né, que aquele trauma vai ficar. Não precisa se abraçar naquele trauma, né? Existem outros jeitos de chegar naquele mesmo objetivo que você precisa alcançar. Então, eu quero que vocês vão percebendo que o aprender da língua tem um conjugar de fatores, né? Então, o professor, da questão do acolhimento, o próprio aluno, em relação ao como que ele vê o processo de aprendizagem, que isso vai interferir negativamente, o método, né? E essas relações é que vão criando um outro histórico, às vezes, né? Porque às vezes você consegue desconstruir, como a Ellen falou, mas às vezes essas crenças estão tão arraigadas que é muito difícil. E aí que a gente vai partir para uma outra metodologia que vai surgindo ao longo do tempo. Então, vou repetir, né? Abordagem tradicional, humanista, comunicativa, e depois tem um marco na nossa área, que foi um texto do Prabhu, que é um teórico nosso indiano, que ele fala sobre a morte do método. Porque Erickson, desde 1984, já falava que não importava muito quanto se gastava em fazer pesquisa, em arrumar conceitos para dentro da sala de aula. O que realmente importava é o que acontece de concreto dentro da sala de aula. E com esse texto, ele vem a falar: opa, até que ponto um método, a gente querer colocar quadradinho para todos, é a resposta. Então, não há método perfeito. Isso é um ponto muito importante. E vem com o que Caramadivelo, nosso nome dele é complicado mesmo, né? Ele fala do chamado pós-método. Então, depois do texto A Morte do Método, começou-se a pensar numa questão de pós-método, em que o foco é o aluno, né? E é você trabalhar de acordo com sob medida, e às vezes um material, você deixar de lado um material e falar: olha, esse aluno precisa de um olhar diferente, e trabalhar em cima das especificidades dele. Então agora eu queria que a Ellen fizesse um paralelo aí, como que foi essa mudança dela, né? Porque ela trabalhou sempre no processo do comunicativo, ela se deu melhor até, né? Acabou depois dando aula nisso. E como que está sendo esse processo de passado para o sob medida? E vou tornar a falar, tá? É muito importante isso. A abordagem comunicativa já teve um pouquinho de cada um dos métodos anteriores, inclusive do tradicional, que nós vamos conversar e dar alguns exemplos aqui para vocês.
E depois do pós-método, é esse olhar para o aluno que vai fazer com que você escolha qual que é um método melhor. E talvez você oscile de um método para o outro, você busque alternativas e estratégias diferentes de um método para o outro. Tudo bem? Então fala pra mim, Ellen, como é que foi essa tua transição aí como professora? Olha, no começo, assim, foi, né, quando eu vim à escola, né, me apresentaram ao Centro Cultural e como é que as coisas funcionam por aqui. Eu vou falar que eu tive aquele momento de o medo da liberdade, sabe? Porque eu peguei, olhei e falei, tá, mas quer dizer que eu posso fazer isso? Eu posso, sabe? Então assim, eu quero... Assim, eu senti que um aluno, ele tá com uma dificuldade estrutural e se eu explicar com ele falando os nomes dos tempos verbais, ele vai conseguir entender melhor o que eu tô querendo que ele alcance. E eu posso falar isso, porque nas escolas onde eu trabalhei, por exemplo, era quase pecado, era feio o professor falar o nome de um tempo verbal, falar o nome das classes gramaticais, até falar em verbo, substantivo, adjetivo, falar as classes morfológicas, assim... Você, no comunicativo como ele era utilizado nas escolas onde eu trabalhei, era muito assim, você tem que induzir o seu aluno a falar, mas ele não precisa pensar em como ele vai falar. Ele tem que absorver por contexto como se produz aquele tipo de mensagem e aí ele vai chegar nesse objetivo, ele não precisa pensar sobre como ele monta na cabeça dele aquilo. E para muita gente funciona, mas para outros alunos não. E às vezes eu queria poder falar, fulano, é assim, você coloca o verbo auxiliar aqui, o verbo aqui e segue em frente. E aquilo teria ajudado meu aluno e eu não podia. Era uma política da escola que eu estava ali cerceada. E aí a Ellen, a Carol, nossa coordenadora, veio e falou, não, você pode? Não tem problema, né? É o que os seus alunos estão precisando mais nessa hora, então faz uma explicação um pouquinho mais tradicional e depois conduz para uma outra atividade mais comunicativa, que eles vão utilizar aquilo melhor e segue, né? Prepare para os seus alunos aquilo que eles precisam mais naquela hora. Então, primeiro foi o susto da liberdade, aí depois foi um pouco que nem criança no parque de diversões, né? Começa a correr em tudo, todos os livros, todas as coisas. Aí agora eu tô me adaptando, eu realmente voltei agora para a sala de aula, né? Eu entrei em março, mas eu estava ajudando mais nas questões da plataforma, né? Fazendo uma revisãozinha pedagógica e tal. Mas agora que eu voltei para a sala de aula, de fato, eu estou podendo exercer essa liberdade, né? Liberdade guiada pela necessidade do aluno. E isso é muito bom. Isso é muito bom mesmo, porque eu vejo que dá mais resultado. Eu sinto muito isso, assim. Eu consigo alcançar mais os alunos, aqueles que... como no método comunicativo talvez eu perderia, ou eu teria que buscar fora da sala, mandar para o plantão de dúvidas e tal, dentro da sala eu já consigo suprir essas necessidades e isso é muito bom. Que bom ouvir, né? E é o que a gente espera, que essa mesma sensação de liberdade, coisas que esteja para o professor, esteja para o aluno também. É daí que a gente embasa a nossa metodologia mesmo. Eu vou fazer uma parte aqui, né, que a Thaís colocou, como eu me identifiquei com ela, no sentido de medo da liberdade. Acho que isso faz parte, né? Todo novo nos causa um certo medo, né? O novo é algo que, a princípio, você fica pisando em ovos, não vai saber se vai dar certo ou não. Às vezes até o histórico que a gente tem acaba interferindo. E aí eu vou pegar o gancho que a Ellen também mencionou, né? Que paralelo a esse olhar para o aluno que nós estamos tendo, que a nossa metodologia hoje está com base em, sob medida, criar até cursos com focos específicos
na necessidade do aluno. Nós temos as turmas que têm as necessidades deles, que são mais conjuntas, e a gente avalia no grupo essas necessidades, mas tem também o aluno que ele faz individualmente. A gente cria, às vezes, o curso até todo material. Nesse momento, a gente fala que o professor passa a ser um consultor linguístico. Ele não é só o professor, mas ele vai trabalhar ali em cima de necessidades muito específicas, tá? Então a gente consegue trabalhar com a metodologia tanto em grupo como em turma, né? E aí eu queria que a Ellen adentrasse um pouquinho em algumas experiências que ela está tendo, então, de criar essas atividades mais específicas. Talvez você fosse até mais clara no tipo de atividade que você teve que fazer, né? De um exemplo ou de outro, que você possa estar ministrando aula. Bom, vamos lá, puxar de cabeça, mas vamos lá. Por exemplo, uma das turmas que eu peguei é de um pessoalzinho um pouquinho mais jovem, né? Tá ali nos 12, 13 anos. Eu sou bem acostumada a dar aula mais para os avançados e mais para adultos, ou era, né? Agora eu estou dando aula bastante para adolescente, já tinha dado aula também. Mas uma das primeiras coisas que eu tive que perceber é que funciona em todos os métodos, mas mais do que nunca. Olhar a minha velocidade, quão rápido eu estou falando com os alunos ou não, porque... Né, nos avançados, tudo bem eu falar rápido e puxar, né, a compreensão auditiva do aluno. Se você está falando com um pessoalzinho mais jovem, eu tenho que falar não só mais devagar, mas escolher muito bem as palavras que eu vou utilizar, porque eles podem simplesmente não entender o repertório de vocabulário. Porque talvez eles não tenham esse repertório de vocabulário em português, né? Então é uma coisinha que, assim, é um detalhe, mas é um detalhe gigantesco, porque pode afetar a compreensão total do aluno. Mas além disso, o tipo de atividade que eu estou podendo construir só fazer mais... uma interferência em relação a esses dois pontos que a Ellen colocou, que é importante que vocês percebam, né? Ela falou dessa fala facilitadora que o aluno tem, ou que o professor tem que ter ao lidar com o aluno, de acordo com a idade, de acordo com o conhecimento prévio que ele traz para a sala. E isso tem a ver também, volta ao ponto que ela disse anteriormente do acolhimento, né? Então eu quero que vocês vão fazer nesses links o quanto que é importante todo esse processo, né? E esses ajustes, ok? E o segundo é mesmo na turma, né, você conseguir fazer essa vertente do mais sob medida. Se a hora que você escolhe uma música que é dada para sala de aula, se é uma sala de adulto, talvez pegar uma música mais antiga até, dependendo da faixa etária deles. Se é a faixa etária de adolescentes, o que é que o adolescente agora gosta? E também da importância, o que é muito relevante, a importância de você trabalhar com coisas que são clássicas. Porque a música, ela não existe hoje, igual eu falei da abordagem de ensino, se não fosse todo o histórico anterior. Então é importante que o aluno esteja ciente de todos esses processos para perceber qual que é o papel dele dentro da sala de aula e até mesmo aprender talvez uma música mais antiga, que é um clássico, porque ele teve relevância nessa história, para ele entender o que a música moderna está hoje, às vezes até o que ela gosta, ou ele gosta atualmente, tem todo a ver com o histórico anterior. Como que é o desafio de quando eu tenho diferentes perfis de aprendizagem na mesma sala de aula? Live. A gente tem que negociar. Você atende primeiro a um, depois ao outro, tenta achar o ponto em comum em que os dois vão precisar da mesma coisa e você vai negociando isso. Porque a verdade é, às vezes o aluno que não tem a necessidade X, mas tem a necessidade Y, o outro aluno que tem a necessidade X também pode praticar Y e não vai fazer mal para ele praticar Y. Então, vamos praticar X, Y também,
E aí a gente junta, todo mundo precisa dizer, todo mundo faz Z. Então é negociar internamente para onde a gente precisa ir. Todo mundo tem que chegar num objetivo que é falar inglês, escutar inglês, escrever inglês, ler inglês. Ok, como vamos chegar lá dentro desse grupo? É fazendo um pouco de cada um para todo mundo chegar mais ou menos no mesmo lugar, ou mais perto de onde pretende estar, né? Então aí a Ellen, né, você consegue perceber a função clara do professor ali enquanto mediador, né? E vou reforçar o quanto que é importante que os alunos também participem dessa mediação, porque se eles ficarem inflexíveis, eu é desse jeito só que eu quero, e não abrir, né, para os novos, e a gente não pode esquecer, abrir para novos métodos de aprender também cognitivamente ajuda o aluno. E vou pegar uma parte da questão aí que o Bruno, eu vou abordar de um outro aspecto que a Ellen não mencionou, que é sobre, além disso, você tem alunos que talvez aprendam mais sinestesicamente, que é mexendo na coisa. Então vou ensinar o que é caneca. Eu trazer uma caneca na sala de aula e dar para ele tocar, fazer alguma coisa que ele vivencie o fato dele ser auditivo e ele aprender mais conforme ele está ouvindo a explicação do professor, ou ser mais visual, porque você faz um gráfico, você mostra imagens, né? Só que todos nós somos todas essas características, todos nós temos delas, né? Então é importante até, igual a Ellen disse, que nessa negociação você vai fazendo que talvez seja mais visual, desenvolva mais as habilidades dele de sinestesia, mais as habilidades dele de ser auditivo, porque isso cognitivamente vai fazer um bem enorme, porque quanto mais você conseguir aprender coisas novas, mais o seu cérebro se desenvolve cognitivamente, quer dizer, mais ele vai conseguir aprender e vai ser mais flexível, mais você vai aprender a lidar com coisas diferentes, e aquele medo do novo que nós falamos lá no início vai amenizando. Tem um outro teórico que se chama Almeida Filho, que ele fala que é um processo de desestrangeirização da língua, porque é uma língua estrangeira, estranha. Então, com esse passar de tempo, você passa a tornar algo que era estranho para você como algo que é conhecido, familiar. Então é nesse processo de desestrangeirizar que você vai poder absorver melhor aquilo que você está aprendendo, independente de ser a matemática, como a Ellen falou que tinha algumas questões, né? Ou a língua inglesa, que é tão, vamos falar que tem uma carga muito negativa em cima dela, dentro aqui das nossas concepções sobre o que é aprender língua no Brasil. Ok? E daí aí eu queria que a Ellen, então, eu vou só adentrar aqui, a Thaís falou, o que você acha legal sugerir para futuros ou novos professores? Fala aí, Ellen. Como alguém que começou muito, muito jovem, eu comecei com 18 anos e assim, né, com o curso de treinamento de professores de uma semana da escola que eu comecei a trabalhar. É assim, esteja preparado para lidar com todo tipo de pessoa, porque cada aluno é um indivíduo. E você pode falar, ele aprende mais assim, ele aprende mais assado, mas eu tenho que fazer assim. Você tem que fazer assim, vírgula, você tem que fazer aquela pessoa conseguir te compreender, conseguir produzir. Então, assim, você tem que estar muito aberto a muitas personalidades, a muitas crenças, muitos approaches, né? Muitas abordagens que as pessoas vão chegar esperando algo e muitas vezes você tem que realinhar a expectativa dela e falar, olha, você vai aprender inglês, é claro que vai. Não vai ser em 3 meses. E não vai ser
só fazendo 2 horas de aula e nunca mais encostando em nada em inglês na sua vida, né? Então, assim, eu acho que para quem quer ser professor no futuro, você tem que estar preparado para lidar com todo mundo e não se perder nessa demanda também. Saber o quanto você tem que abraçar, tem que acolher, tem que administrar e também manter seu centro. Não dá demais de si e viver pela sala de aula. Você trabalha na sala de aula, você produz as suas coisas, você cria aquilo que o aluno precisa, mas não se desgaste pessoalmente com essas questões o máximo possível. A gente é gente e a gente tem empatia, mas não se desgaste como ser humano com as questões que ultrapassam o seu limite, a sua alçada, né? Então, assim, algumas coisas até que a Ellen falou aí, né? Eu concordo com ela, né? Plenamente. Um outro ponto que eu acho que é muito importante é a capacidade de você ser um eterno aprendiz. Ser professor requer você estar sempre, porque se você tem esse olhar que ela acabou de mencionar, isso quer dizer que você vai estar sempre procurando ver quais são novas e melhores maneiras, né, de aprender. E se você conseguir juntar as crenças do seu aluno com você, é melhor ainda. E que isso não é um processo fácil, né? Então isso tem que ser bastante salientado, o grande papel do professor aí, né? E a Ellen até apontou, né, essa questão da gente saber o que está dentro do controle da gente e o que não está. Porque se de repente o método não está ajudando naquele caso, o aluno não está aberto para o método que você está dando, você tem um material que você é obrigado a seguir, vai ser muito frustrante, tanto para o aluno como para o professor, né? Então, é até uma das nossas decisões de seguir o que a gente chama de pós-método, de trabalhar sob medida, tem tudo a ver com isso. Porque às vezes, aqui a gente está com uma sequência de livro e a turma ou o aluno teve 2 semestres com uma sequência de livro. E de repente, nós vamos para outro livro, de outra editora, inclusive. Que por isso que algumas das lives eu trabalhei e fui mostrando que a gente trabalha com várias editoras. Eu acho que essa parceria de ser multifacetário, né? E você tá na busca do que o aluno quer, precisa também, é importante para tornar esse filtro afetivo, nossa, eu tô aqui e tem esse olhar e tá buscando. E para você ir devagarinho até mostrando para ele, mas desse jeito aqui funciona melhor do que esse. Porque esse aqui nós vamos caminhar e vai demorar 3 meses. Dessa forma aqui a gente levaria 1 mês, né? Então é um processo árduo aí, né? Então a outra coisa que eu somaria é a capacidade de ser um eterno aprendiz. O professor precisa ser um eterno aprendiz, ok? Bom, um outro ponto que eu quero que a Ellen fale um pouquinho até para a gente entrar mais no sob medida, pensando no aluno que você está construindo o curso para ele. Mesmo que você esteja às vezes com um livro, um esqueleto, uma base, né? Mas como que você vai abordando? Se um aluno que você pudesse usar de exemplo, que está trabalhando mais que o foco maior a oralidade, ou que o foco maior é a leitura e compreensão de texto, fala um pouquinho disso daí, como está sendo isso? Isso é muito legal, especialmente, né, nos alunos mais, né, os ISP e tal, né, o pessoal que faz aula mais particular, que aí a gente pode entrar nisso, né, de cabeça. Mas é assim, o foco é falar, beleza, então vamos ficar batendo papo a aula inteira? Não é isso, né? A gente vai bater papo, sim, mas eu tenho que prover mais vocabulário. Então como é que a gente vai introduzir vocabulário, fazer uma atividade legal, uma coisa com um vídeo ou com muita referência visual para absorver aquele vocabulário novo,
ou então vai ter um pouquinho de leitura para você conseguir estruturar algumas frases, ver como é que aquelas mensagens vão ser mandadas de novo, e aí a gente vai conversar, vai produzir em cima daquilo. Então, enfim, é assim, a aula é focada em conversar? Sim, eu vou te dar as ferramentas para conseguir desenvolver aquele assunto e falar sobre aquelas coisas. Então, a gente vai bater papo? Vai! Em cima de insumos que te permitam bater um papo melhor. Né? Então aí eu vou puxar o gancho para algumas lives que nós já tivemos, né? Que vocês já ouviram falar algumas vezes. A Ellen falou insumo a palavra. E algumas vezes eu usei input, né? Então nós temos as 4 habilidades: ler, falar, ouvir e escrever. E tudo que você recebe é insumo dentro da sala de aula, né? Então você tem o ler, a leitura te fornece vocabulário, igual ela está falando. Então, quanto mais vocabulário você tiver, melhor você vai conseguir falar e escrever, que são os outputs, ou as saídas, as produções. Então, ler e ouvir os inputs, insumos, entradas, né? E falar e escrever as produções, produção oral e produção escrita. Então, a gente foca mais numa das habilidades, como a Ellen disse, mas você não pode esquecer das outras. Elas são todas conectadas. Uma tá de bracinho dado com a outra, né? E não tem como você esquecer, até porque a gente aprende a falar ouvindo os outros, sim, né? Desde criancinha. Então, a primeira coisa que você faz é escutar. Aí você aprende a falar. Aí você chega, já está falando bem, já está conseguindo se comunicar oralmente, né? Com uma criança de 5, 6 anos, aí começa a te ensinar a escrever. E durante muito tempo você vai ler uma palavrinha, copiar a palavrinha, aí ler uma frase, copiar a frase, até conseguir desenvolver tudo isso, uma tá ligada na outra. E enquanto você está lá escrevendo uma palavrinha, você está produzindo frases inteiras oralmente, né? Então, cada coisa tem que ser o ritmo, mas uma anda colada com a outra. Não tem como você abrir mão, não, só quero conversar. Tá, sim. Você vai conversar 85% do tempo. Os outros 15%, eu vou ter que te fazer ouvir um pouco, eu vou ter que te fazer ler um pouco, vou ter que te fazer escrever um pouco. Senão, não sai. Isso. Então, é muito importante vocês perceberem essa amarra. Às vezes eu converso com os alunos, eu falo que é como se fosse uma moeda, né? Então, você tem a cara e a coroa. Então, quanto mais você ouve, melhor você vai falar. Quanto mais você lê, melhor você vai escrever. Você já deve ter ouvido milhões de vezes, ele escreve super bem, mas porque também ele lê bastante. Então, e não quer dizer, né, como se fosse faces da mesma moeda, que se você não escrever, ler bastante, não vai te fornecer vocabulário para você falar. Então, todas elas também interligadas, né? Então, é muito importante que você perceba isso e o quanto que até a leitura e esses insumos que você recebe no português pode te ajudar no inglês, ok? Meninos, o Bruno deve estar olhando aí pra gente, né, monitorando, mas se tiver alguma pergunta, alguma coisa, fiquem à vontade, tá bom? Ele já nos deu um sinalzinho aí que já está quase no tempo aí de terminar, porque a gente está procurando levar mais ou menos de 1 hora, então se vocês quiserem fazer alguma pergunta, por favor, tá? Usem aí, que a importância disso daqui é que vocês consigam ter uma visão da sala de aula, de todos os lados que ela apresenta, para que você possa, você mesmo, otimizar essa sua aprendizagem, ok? E, Ellen, com relação a
essa interligação, você disse que você estava trabalhando também com a gente na plataforma, né? Como que você acha que esse estudo, porque a gente está trabalhando também com o sob medida, e em criar uma autonomia para o aluno para cada vez mais ele ser capaz de ser senhor do seu próprio conhecimento, né? Sim. Como que você vê essa parte da metodologia, o que isso você acha que agrega para o aluno em si? Eu sinceramente acredito que se desenvolvendo na plataforma com os cursos do jeito que a gente está pensando, eu puxo um pouquinho de sardinha porque eu tô responsável pela revisão de alguns deles, mas enfim, é realmente assim, a ideia é o aluno ter insumos, ter essas ferramentas à mão para desenvolver todas as habilidades. Então, essa questão do método ou o pós-método que a gente usa dentro da plataforma, para o aluno ser autônomo de verdade, eu entregar todas as ferramentas de uma forma organizada, numa sequência lógica, para o aluno conseguir desenvolver aquilo ele mesmo, né? Então, o professor são as coisas que eu estou dando. O professor são as ferramentas. O aluno na plataforma, ele tem que exercer esse poder de juntar os pedaços e montar a língua inglesa dentro de si com essas partes, né? Como todo exercício de autonomia, é um exercício difícil, mas a gente está tentando facilitar o máximo possível, fazer o mais encaixado para o aluno pegar e tomar as rédeas desse aprendizado, né, independente. Então, vou até fazer uma parte aqui, vou trocar um pouquinho a palavra da Ellen. Eu diria que não é que é difícil, eu acho que é desafiador. Justo. Né? Justo. Eu acho que quanto mais a gente perceber que são esses desafios que fazem a gente crescer, né? Esses olhares e falar assim, nossa, esse daí eu vou ter que me dedicar. Olha, eu preciso pular esse obstáculo que está na minha frente, né? Surge uma pedra ali no meio do meu caminho, o que eu vou fazer, né? Tem várias maneiras de eu transpor, eu posso pular, eu posso passar do lado. Então, quando a Ellen está falando que a gente está tentando oferecer vários tipos de ferramenta, é exatamente isso. Falar, olha, você tem mais habilidade dessa forma, então nós temos aqui uma área que você vai se focar mais na gramática, porque você tem essa visão mais tradicional até do ensino. É a sua visão, isso tem que ser respeitado. Mas você pensando e tentando estar aberto para essas outras vertentes que vão aparecendo, né? Você quer mais a parte de conversação? Beleza, então a gente tem lá uma seção que chama Conversation, para você ouvir e gravar. E você ter noção de onde você está e onde você quer chegar, né? É muito importante. Então até tem um dos vídeos nossos aí que fala sobre a questão de qual que é a referência que nós estamos usando. E nós estamos usando o quadro comum de referência europeu dos níveis de proficiência, né? O A1, A2, B1, B2, C1 e C2. Então você sabendo que você está em B1, que os professores vão até te mostrar, olha, o nível de vocês é isso. Tem alguns ajustes, às vezes você está uma habilidade está mais alta do que em outra. É te ensinar a buscar essa melhora na que você está mais baixo, talvez autonomamente, tá? Então eu espero que vocês estejam entendendo aí, né? Porque a intenção é que vocês adentrem esse mundo e façam parte, porque o aluno, ele tem que protagonizar. Obrigada. O papel dele dentro da aprendizagem. Ele é o protagonista. Ele é o centro de tudo. Não é o método, não é o professor, né? Mas é o foco da necessidade do aluno e como que a gente pode, em conjunto, aqui, né, facilitar isso para vocês. Ou em qualquer lugar que você esteja estudando. Verifique se você está conseguindo acompanhar esse método ou não. Quais são estratégias que você pode fazer, né? Pense sobre qual que é o seu papel naquele exercício que você está fazendo, tá? Isso é extremamente importante.
Porque quanto mais tiver essa parceria, método, material, aluno, professor, né, ambiente, enquanto mais tiver esse caminhar juntos, todos com o mesmo objetivo, melhor vai ser o processo de aprendizagem, ok? Eu queria... Tem alguma pergunta, alguma coisa, Bruna, antes da gente encerrar, tal? Queria que a Ellen falasse, ficasse à vontade também para encerrar, e já agradeço imensamente, tá? E vocês vão ver que a Ellen vai ser uma convidada aí para outras lives, porque ela também tem experiências no exterior. Eu quero que vocês percebam que os professores que estão aqui com a gente, todos eles têm muito essa coisa de estudar muito, tem muito essa coisa de ter vivido experiências, né, no exterior ou aqui mesmo no Brasil, com pessoas falantes e formas de cursos e tudo mais, porque a intenção é a gente conseguir trazer a melhor aprendizagem aí para vocês. Então, Ellen, fala. Bom, eu queria agradecer a todo mundo que assistiu, né, prestou atenção, participou também, e eu fico muito feliz que a gente tem essa oportunidade, essa abertura de conversar sobre essas coisas, sobre essas minúcias lindas do ensino e aprendizagem, porque muitas vezes, até para o professor que está começando lá embaixo, às vezes você começa às cegas, né? Você não sabe exatamente o que você está fazendo. Você sabe, olha, ensina aqui um verbo to be no passado, vai. E você respira fundo e fala, was, were. Então, ter essas conversas é muito importante. Até para o aluno poder determinar, tipo, olha, não, eu tô recebendo uma aula boa. Isso aqui eu vejo que o meu professor preparou com cuidado, pensando sobre as necessidades minhas e da minha turma. Ou não, nossa, por que eu estou fazendo isso? Qual é o propósito disso? Qual que é, assim, até para o aluno poder ter esse senso crítico de dizer, eu estou recebendo uma boa aula ou não, eu acho essas conversas extremamente importantes. Então, obrigada por me trazer para participar. Obrigada a você. Tá certo. Então eu só queria encerrar, né? Porque um ponto que a Ellen falou é que a gente está aqui desenvolvendo o senso de crítico reflexivo, tanto no aluno, que ela bem colocou, né? Como também no professor, que a Ellen mencionou anteriormente que ela fez um treinamento de uma semana. Aqui o que a gente trabalha com o professor é um sistema de mentoria. E que a gente chama de mentee, né? Um mentor e um mentee, que você vai ter um professor que já está mais experiente na abordagem de ensino e nesses olhares todos, e que vai estar junto com você, caminhando, para que você vá desenvolvendo esse senso também crítico reflexivo dentro da metodologia de ensino, né? Procurando sempre pensar no que é melhor para o aluno, e deixando o aluno muito ciente disso, porque nós procuramos deixar ele ciente. Então, criando um perfil crítico e reflexivo no aluno, no professor e em toda a equipe. Então, agradeço imensamente a presença de todos. Espero que tenha esclarecido alguns pontos aí sobre ensino-aprendizagem. Por favor, deixem perguntas, mesmo no inbox, que algumas pessoas têm se manifestado com a gente no inbox. Eu agradeço imensamente, tá? Para que a gente possa fazer mais momentos desses e ver quais são as necessidades de vocês, enquanto os ouvintes das lives, para que a gente possa melhor aí construir lives para vocês. Então tenham um bom final de semana. See you. Bye bye.